uma das passagens que me toca bastante. Vocês sabem que um dos princípios que regem a pregação é que o texto, antes de falar à congregação, ele tem que falar com o pregador. Esse é o princípio que norteia tanto a homilética como a hermenêutica. E essa é uma passagem que me tem tocado muito. A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. E hoje o meu assunto é esse: a generosidade dos crentes, dos cristãos lá da Macedônia. E quando a gente fala Macedônia, nós estamos falando de uma cidade, mas de uma região que envolvia nos dias do apóstolo Paulo Filipos, Tessalônica e Bereia. Essas três cidades onde estavam três igrejas é o que Paulo está aqui se referindo como sendo as igrejas da Macedônia. Diz assim o texto: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim abundeis também nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste, não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que não tem. Porque não é para com os outros, não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, eu te suplico agora que o teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada pessoa aqui. Que o Senhor faça aquilo que eu não sou capaz de fazer, porque eu sou apenas um homem limitado, e eu peço agora que o teu Espírito Santo, que rege a vida da igreja, que teu Espírito Santo que inspirou esta palavra, possa, Deus, fazê-la aplicável a cada um de nós. Realiza uma grande obra aqui esta manhã. Sabemos que uma das coisas que afasta o avivamento da igreja é uma coisa chamada avareza. E nós te pedimos que esta igreja seja batizada com a ação do teu Espírito Santo para que haja aqui generosidade. A tua obra reclama isso de nós. O avanço da obra reclama isso de nós. Concede-nos a tua bênção, nós a suplicamos, no precioso e doce nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Você é uma pessoa generosa? Você expressa generosidade
na sua contribuição, você já experimentou a graça da contribuição? Se você ler esta passagem com bastante atenção, você vai perceber que várias vezes Paulo vai fazer menção à graça. Graça, graça e graça. Não preciso perguntar a vocês o que significa graça, porque nós já estamos, como diz alguém, carecas de saber o que isso significa. O que nós muitas vezes não sabemos é aquilo que Paulo está comunicando nesta passagem, que a contribuição é uma graça. Que Paulo está dizendo aqui que você e eu não merecemos contribuir, mas Deus nos dá esta graça. A graça de podermos participar do avanço da obra, da implantação do reino de Deus aqui na terra, a partir dos bens que Deus nos tem concedido. Essa é uma graça que Paulo disse que os crentes de Corinto precisavam experimentar. Aliás, ele disse, vocês já até começaram, mas vocês pararam pelo meio do caminho. Agora vocês precisam completar esta graça, porque ela não é plena no meio de vocês. Assim como também não é plena aqui no nosso meio. Há muitos irmãos aqui, e eu não falo a ninguém aqui individualmente, mas eu falo como ministro do Evangelho, eu falo como ministro a quem Deus tem confiado essa tarefa. Há muitos de nós aqui que precisamos de algo que aconteça dentro de nós e que somente Deus pode fazer. Fazer com que você experimente a graça da generosidade. Para a gente entender essa passagem, a gente precisa voltar aos dias do apóstolo Paulo. Nenhuma passagem da Bíblia deve ser interpretada sem que a gente olhe o contexto em que ela está inserida. E há pelo menos 3 eventos que servem de pano de fundo para aquilo que o apóstolo Paulo está falando. Nos dias do Império Romano, nos dias do imperador Calígula, diminui só um pouquinho para mim, diminui um pouquinho. Houve um grande terremoto, e esse terremoto afetou a agricultura, houve um colapso econômico, o que trouxe um empobrecimento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro evento. O segundo evento é aquele que está narrado em Atos capítulo 11, versos 27 a 30, quando Paulo e Barnabé descem de Antioquia até Jerusalém e se deparam com um profeta chamado Ágabo, e Ágabo vai profetizar uma grande fome que viria sobre todo o mundo. E quando Paulo escreve esta passagem, a profecia já havia se cumprido. O mundo inteiro estava enfrentando a fome, inclusive os crentes de Jerusalém, que também tinham sido afetados pelo terremoto nos dias de Calígula. Não bastasse esses 2 eventos, ainda havia um outro evento que estava provocando o empobrecimento dos crentes da Judeia, a perseguição que já era implacável em relação à igreja de Jerusalém. Esses 3 eventos vão servir de pano de fundo para esta passagem. Paulo está lembrando que os crentes de Jerusalém, os crentes da Judeia, estão enfrentando muita fome. Isso prova que crente também sofre, crente também padece, crente também enfrenta dificuldades. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve esta passagem, ele escreve também sobre aquilo que era a ênfase do seu ministério. O apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes da Galácia, capítulo 2, versículo 10, ele disse que quando ele começou o seu ministério, ele assumiu um compromisso. Os apóstolos haviam dito a ele que no seu ministério, ele não se esquecesse dos pobres. E diante da fome dos irmãos de Jerusalém, dos crentes de toda a Judeia, o apóstolo Paulo manifesta o seu grande empenho para levantar ofertas em todo o mundo que ele conhecia,
para que os irmãos da Judéia fossem assistidos. O apóstolo Paulo vai começar pela região da Galácia. Se você observou na leitura que fizemos na abertura do culto, 1 Coríntios 16, verso 1, Paulo disse que ele ordenou às igrejas da Galácia que separassem uma oferta, que a preparassem com antecedência, para que não se fizesse coleta quando ele chegasse, e essa oferta que as igrejas da Galácia levantariam serviria para diminuir ou aplacar a fome dos irmãos que estavam vivendo na região da Judéia. Paulo vai pegar o exemplo das igrejas da Galácia. Ele disse que diante da ordem que ele deu, aquelas igrejas levantaram uma grande oferta, e Paulo vai pegar esse exemplo, e aqui ouça o que eu vou falar. Palavras convencem, exemplo arrasta. Palavras convencem, mas só o exemplo arrasta. E o apóstolo Paulo vai usar o exemplo dos irmãos da Galácia, e esse exemplo ele vai falar para a igreja de Corinto. Vai dizer para eles que os irmãos da região da Galácia estão mobilizados em ajudar os irmãos da Judéia. Quando os irmãos de Corinto ouvem sobre isso, também se sentem tocados pelo exemplo, começam a levantar uma oferta. Acontece que o apóstolo Paulo não pôde ficar em Corinto, então Paulo partiu, porque Paulo está fazendo uma incursão para levantar recursos para ajudar as igrejas. Quando Paulo se retira de Corinto, a igreja de Corinto põe o pé no freio. Eles só esperaram o apóstolo Paulo ir embora. E eles deixaram a mobilização de lado. Acontece que a comunicação nos dias de Paulo não era como é nos dias de hoje. Eu quero falar com alguém agora, no outro lado do mundo, eu mando uma mensagem de WhatsApp, ele vai ouvir e vai acessar agora. Paulo já está em outra região. Paulo já está pregando em outros lugares. Mas ele não sabe que os irmãos de Corinto haviam abandonado aquele projeto. Paulo agora está na região da Macedônia, ele está trabalhando em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, e dizendo para os irmãos, sabem, os irmãos lá de Corinto estão mobilizados, eles estão levantando ofertas. Paulo está afirmando isso, quando na verdade a igreja de Corinto já havia abandonado o projeto havia muito tempo. E a Bíblia diz que os irmãos da Macedônia, quando ouviram falar que os irmãos de Corinto estão também imbuídos em levantar oferta para ajudar os irmãos pobres da Judéia, eles se mobilizam. Mas Paulo disse que eles estão mobilizados em função de um exemplo que de fato não havia acontecido ainda. Os irmãos de Corinto haviam deixado esse intento de lado. Paulo então vai escrever 2 capítulos, capítulo 8 e capítulo 9, para exortar a igreja de Corinto, para ensinar a eles sobre a graça da contribuição. Vai mostrar o que a contribuição cristã representa. E eu penso que você que está aqui hoje deveria rasgar o coração, abrir os seus ouvidos, para entender o que o apóstolo Paulo está ensinando nesta passagem. Você nunca será um crente pleno, você nunca será um crente maduro, você nunca será um crente completo, se você não alcançar esta graça. Nós precisamos desta graça. O que nós precisamos olhar aqui hoje, efetivamente nesta manhã? Primeiro, a graça da contribuição. É uma graça, a contribuição cristã é uma graça concedida à igreja. Nós sempre falamos sobre a graça, graça como favor imerecido. Quando pensamos na graça, pensamos na iniciativa de Deus em enviar Jesus Cristo ao nosso encontro. De Jesus nos salvar na nossa condição de pecadores. Uma bênção, um privilégio que nós de fato nunca merecemos. Eu tenho ensinado aqui exaustivamente o que é graça.
Mas o apóstolo Paulo, nesta passagem, faz menção a um aspecto da graça que a gente ignora. Capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo está dizendo que Deus concedeu uma graça àqueles irmãos. Deus deu a eles um privilégio que eles não mereciam, que era o privilégio de poder participar, de poder colocar os seus recursos para que a obra fosse realizada entre os irmãos da Judéia, para que os irmãos fossem assistidos, para que a pobreza e a fome fosse aplacada. Nós gostamos e normalmente pensamos em contribuição como um tributo, como um imposto. Aliás, há muitas pessoas que vêm à igreja e dizem assim: eu vim aqui pagar o dízimo, eu vim aqui pagar isso, pagar aquilo outro. Você não está pagando nada. Aliás, nem dando você está. Quando falamos em entregar uma oferta, você diz: eu não vou dar. Você não está dando nada. Quem está dando é Deus. Deus está dando a você uma oportunidade de pegar os bens que Ele tem confiado a você e colocar na obra dEle. Se você não participa de nada, não contribui com nada, você abriu mão da graça de Deus. Portanto, você não pode ser completo como crente. Aliás, você não pode nem se declarar evangélico. Porque uma igreja evangélica se pressupõe uma igreja que põe os recursos, põe a vida, os talentos, tudo que tem, para que a obra de Deus e o reino de Deus seja implantado na terra. Alguém disse que se uma igreja ela não é missionária, ela deveria ser evangelizada, porque essa igreja não é uma agência, essa igreja é um campo missionário. Por onde andam os nossos bens? O que fazemos com ele? A última vez que eu li uma estatística de quanto nós investimos na obra, eu fiquei horrorizado. Entre os batistas brasileiros, nós contribuímos para missões por ano, de forma per capita, 50 centavos. Eu lhe pergunto, Jesus deu uma ordem há 2000 anos atrás para fazermos com que seu nome seja conhecido no mundo inteiro. Você sabe quanto custa o sustento de um missionário fora do Brasil? Você sabe quanto custa um missionário na Europa? O sustento dele é pago em euros. Você sabe quanto isso custa? E você não participa de nada? Você não desfruta desta graça? Como que você vai se portar diante do trono quando Deus chamar você e você tiver que prestar contas? Porque Deus vai chamar você. Deus vai chamar a cada um de nós. E não vai ser o tesoureiro, não vai ser alguém, vai ser o próprio Deus perguntando a você o que Ele fez, o que você fez com os recursos que Ele deu para você. Você gastou com cosmético, você gastou com reforma, você gastou com carro, você gastou com isso, você gastou com viagem, tudo para você mesmo. Mas você não colocou isso à disposição de Deus. 3 princípios regem a contribuição. A avareza diz: o que é meu, é meu. A indiferença diz: o que é seu, é seu. A generosidade diz: o que é meu, também é seu. O que é meu, não é meu, é de Deus. Qual é o princípio que está regendo a nossa contribuição? Segundo princípio, para nós pensarmos, é que a contribuição ela é paradoxal em sua ação. Veja o que o apóstolo Paulo diz no verso 2. Todos com Bíblia aberta, por favor. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. A maior oferta para ajudar os irmãos da Judéia, quem levantou
foram as igrejas da Macedônia. Curiosamente, as igrejas mais pobres. Isso não é interessante? Isso me fez lembrar da Igreja Batista de Calau, no Peru. A Igreja Batista de Calau, debaixo de um telheiro de zinco, sem paredes, sem piso, muito menos sem ar-condicionado. O pastor no púlpito, de chinelo, com um terno muito rustido, porque sapato ele não tem. Todos os membros da igreja, os bancos não são bancos, são troncos. E eles se sentam nos troncos, de chinelos, alguns descalços, porque eles são pobres. E aí a Junta de Missões Mundiais revela num dos seus relatórios que a Igreja Batista de Calau, de gente muito, mas muito pobre, gente para quem você diria assim, por favor, você não precisa contribuir, porque você é muito pobre. Eles levantaram $5.000 para ajudar na obra missionária. Isso é um tapa na cara da gente. Isso é uma vergonha para a gente. Você está aqui de sapato, bem vestido, veio no seu carro, você mora numa boa casa e você não dá nada? Você não contribui com nada? Isso é uma vergonha para você. E isso vai testificar contra você no dia que você chegar diante de Deus para prestar contas. Porque você não tem justificativa. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto está numa cidade rica, uma das maiores cidades nos dias do apóstolo Paulo, banhadas pelo mar, com 2 importantes portos, Jônico e Egeu, numa cidade extremamente comercial, onde a renda per capita era bastante alta, e de lá não vem nada. Os que mais tinham não davam nada, e os que não tinham nada eram os que davam mais. Tem gente que imagina, aliás, tem pessoas aqui na cidade que têm medo de vir na nossa igreja, que têm receio de vir na nossa igreja, porque dizem que a nossa igreja é uma igreja muito rica. Olha lá, aquela igreja rica. Não, eu sou uma pessoa pobre, eu nem vou lá. E ela imagina que, por ser uma igreja aparentemente muito rica, que as pessoas que mais dão recursos aqui são pessoas abastadas. Elas não sabem de nada. Porque muita gente aqui que tem muito não dá nada. Quem poderia estar aqui fazendo muito não está fazendo nada. Isso é uma vergonha. Isso é um tapa na cara da gente. Em que é paradoxal a oferta dos irmãos da Macedônia? Paulo vai estabelecer dois parâmetros paradoxais. Coloca para mim. Primeiro, tribulação e alegria. Tribulação versus alegria. O que está acontecendo com os irmãos da Macedônia? Estão sendo perseguidos. O que está acontecendo com eles? Estão passando por grande tribulação. O que está acontecendo com eles? As posses deles estão sendo tomadas. Mas no meio dessa tribulação, diz Paulo, eles estão manifestando uma grande alegria. Eles estão exultando no Senhor, diferentes de nós. Passamos por um problema, o que a gente faz? Fica miúdo. Que nem passarinho na muda. Eu nem vou cantar hoje no culto, porque eu estou muito triste. O que está acontecendo? Não, estou com um problemazinho aí para resolver. Hoje eu não estou com o espírito para cantar. Isso é uma vergonha! Jesus morreu na cruz por você. Derramou o seu sangue na cruz por você. Deu tudo o que ele tinha por você. E você diz que não tem motivos para cantar. Você é uma vergonha como crente. Esses irmãos estão passando por uma grande tribulação, mas estão manifestando grande alegria no Senhor. Diga para a pessoa do seu lado: alegre-se no Senhor. Aprenda a cantar no meio das tribulações.
Aprenda a louvar a Deus no meio das adversidades. Porque quando você não faz isso, você é uma vergonha como crente. Segundo paradoxo. Grande pobreza, grande riqueza. Muito pobres, mas pobre de maré descer. Mas são os que manifestam maior riqueza na hora de contribuir. Porque eles não contribuem com sobras, eles estão contribuindo com o melhor do que eles podem ofertar. Você vem na igreja, fica assim procurando no bolso uma moedinha, como se Deus precisasse de uma esmolinha. Não, eu vou dar só essa moedinha aqui e isso basta. Eles não estão entregando moedinha, eles estão entregando o melhor. É um paradoxo. Como eu gostaria de viver isso. Terceiro lugar. A contribuição cristã, ela é transcendental em sua oferta. Transcendental é uma palavra que vem da escolástica, que foi uma filosofia que ocorreu entre os séculos 9 e 16 e que varreu as universidades. Transcendental é aquilo que está além da compreensão. Aquilo que você não pode compreender. Pois a oferta dos irmãos da Macedônia foi assim. Uma oferta transcendental. Era incompreensível. Se você fosse visitar as igrejas da Macedônia, provavelmente você diria assim para eles: deixa esse negócio aí para a gente que tem mais. Vocês são pobres demais. Quando eu pensei sobre isso, eu lembrei de um diálogo que o pastor, aliás, 2 pastores já falecidos, 2 pastores batistas do mais alto nível, João Falcão Sobrinho, que escreveu os nossos periódicos e muitos livros sobre mordomia cristã, e Miqueias da Paz Barreto. Um dia, João Falcão Sobrinho encontrou com Miqueias num aeroporto lá em Pernambuco e começaram a conversar depois de muitos anos que não se viam. E aí Miqueias começa a dizer para o pastor João Falcão Sobrinho que ele tinha um grupo assim, de gente muito pobre da igreja dele, que morava assim junto do manguezal, em palafitas, e que ele tinha visitado naqueles dias. E ele disse assim para aqueles irmãos: olha, vocês são tão pobres, mas tão pobres, vocês não precisam contribuir não. A Igreja Batista da Capunga é uma igreja tão rica, tem gente tão rica, e vocês são tão pobres. Deixa só os ricos contribuírem, vocês são pobres demais. Quando João Falcão Sobrinho ouviu isso, disse: Miqueias, você está em pecado. Você está condenando os crentes pobres da sua igreja a serem sempre muito pobres. Porque a contribuição é uma forma que Deus tem para abençoá-los, e você está condenando eles a viverem nessa pobreza extrema para sempre. Miqueias entendeu o recado, voltou para a sua igreja lá na Capunga e foi visitar os irmãos das palafitas e disse para eles: olha, esqueçam tudo que eu falei. Contribuam da melhor forma que vocês puderem, contribuam de forma sacrificial, e Deus vai abençoar vocês. Diz Miqueias da Paz Barreto, num dos seus depoimentos, que depois de 2 anos, na Igreja Batista da Capunga não tinha mais ninguém morando em palafitas. Deus havia tirado todos eles de lá. Deus havia honrado a fé de cada um deles. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre. E há 3 coisas que a gente precisa observar na oferta deles. Primeiro, o aspecto sacrificial. Diz assim o verso 3: porque eles, testemunho eu, diz o apóstolo Paulo, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. Eles contribuíram na medida do que podiam, e Paulo disse: eu testemunho que até acima do que eles podiam, eles contribuíram. A oferta deles foi uma oferta o quê? Sacrificial. Sua oferta dói? Quando você fala assim: eu vou entregar uma oferta para missões esse ano, a sua oferta dói. Quando é que a oferta dói? Ah, marido, compra um sofazinho novo.
Aí depois você fala assim, mas vem a campanha de missões, né? Eu acho que eu posso esperar para comprar um sofá depois. Eu abro mão do sofá para que alguém do outro lado do mundo ouça falar de Jesus Cristo. Aí sua oferta dói. É quando você abre mão de alguma coisa que você acha que é muito importante para você, para que outros possam ouvir o Evangelho. Aí a sua oferta é sacrificial. A oferta desses irmãos aqui era isso. Segundo lugar, o aspecto voluntário. Paulo disse que eles se mostraram voluntários. Ninguém foi lá dizer assim, tem que contribuir. Não foram obrigados. Eles se apresentaram voluntariamente. Aliás, se a gente olhar a passagem, aparentemente parece que Paulo havia tentado exonerá-los da obrigação de contribuir. E eles ficaram tristes porque eles pediram com muitos rogos. Eles disseram assim para Paulo, por favor, nós também queremos contribuir. Já pensou se isso acontecesse aqui? O povo dizendo assim, pastor, por favor, a gente quer contribuir, deixa a gente contribuir. O que o povo faz? Isso não é comigo. É assim, cara de paisagem, irmão? Não sei. Aspecto voluntário. Terceiro, aspecto pessoal. Verso 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Um expositor chamado Denney observa que nessa passagem em nenhum lugar o apóstolo Paulo usou a palavra dinheiro. Mas ele se refere, Paulo está falando obviamente de dinheiro, mas ele não usa a palavra dinheiro. Paulo vai usar 3 palavras do grego para se referir à contribuição. Ele disse, pedindo-nos com muitos rogos a graça. Graça é charis. É um carisma de Deus. É uma graça, é um favor de Deus. De participarem. Participarem aqui é koinonia. O que é koinonia? O que é koinonia? Comunhão. O que é a comunhão na igreja? Eu te amo com o amor do Senhor. Abraça seu irmão. Já temos comunhão. Mas se ele tiver com fome, e se ele tiver necessidade, nós precisamos participar, precisamos assisti-lo. Isso é koinonia. E a terceira palavra que Paulo vai usar aqui é a palavra diaconia. Participarem da assistência aos santos. A assistência aqui é diaconia. O que é diaconia? Agora eu peguei vocês. Serviço. Servir os irmãos. Nós precisamos estar prontos para isso. Contribuição é tudo isso que o apóstolo Paulo está mostrando para nós aqui. É uma riqueza muito grande. Quarto e último lugar. A contribuição cristã é o quê? Progressiva em sua prática. E aqui eu quero chamar a sua atenção para 5 coisas importantes. A primeira, os coríntios estavam em falta. Versos 6 e 7 comigo. O que nos levou a recomendar a Tito que como começou assim, assim também complete esta graça entre vós. E agora preste atenção no verso 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. O que Paulo está dizendo? Fé vocês têm. E fé aqui não é a fé subjetiva. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Não é essa fé. Fé aqui significa ortodoxia. Eu creio na palavra, eu creio nesse princípio doutrinário, eu abraço essa verdade bíblica como a contribuição pela graça é uma verdade bíblica, isso é ortodoxia, eu abracei, esse é meu princípio de fé. Eu vou ser fiel a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, isso é um princípio da fé.
eles abundam em fé. Eles têm princípios doutrinários bem claros. Paulo disse que eles abundam na palavra. Eles são capazes de ensinar, de pregar muito bem. Paulo diz que eles dominam isso. Eles também dominam o saber. Eles têm sabedoria para conhecer os grandes mistérios que Deus tem revelado em sua palavra. Mas numa coisa eles estão em falta. O que está faltando para eles? O que está faltando? Graça para contribuir. Paulo disse, foi por isso que eu mandei Tito para o meio de vocês. Eu encomendei a Tito, vá para Corinto e trabalha no meio deles, para que esta graça se complete no meio deles. Eles precisam saber isso, eles precisam aprender isso. Eles já aprenderam sobre vários princípios da fé, mas ainda não aprenderam sobre graça da contribuição. Está faltando isso. Eles não são completos, eles não são íntegros. Quando você compra pão integral, você compra pão integral por quê? Porque diz que aquele pão ele está completo. Qualquer alimento integral se diz ele está completo. Eles não são íntegros, eles estão em falta. Está faltando alguma coisa na vida deles. Está faltando essa graça. Segunda coisa, os coríntios agiam sob pressão. E Paulo não quer que eles ajam sob pressão. Nem eu quero. Verso 8. Não falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Em 1 Coríntios 16:1, Paulo disse que ele deu uma ordem à igreja da Galácia para que eles contribuíssem. Eu ordenei às igrejas da Galácia. Mas as igrejas da Galácia não eram igrejas ensimesmadas como era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja difícil, orgulhosa, difícil na contribuição. Então Paulo disse, eu não vou nem dar uma ordem, porque eles não vão aceitar a ordem. Então eu não falo para vocês como mandamento, eu estou fazendo um pedido a vocês. Provem, porque a vida cristã é uma vida de prova. Você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você faz. De que adianta você dizer, eu sou evangélico, creio em Jesus Cristo, se na sua vida não tem prova? Paulo disse, provem. Provem a sinceridade do vosso amor. Mas ele disse, eu não vou mandar, eu vou apenas pedir. Isso que eu estou fazendo a vocês aqui não é um mandamento, porque eu não quero que vocês ajam sob pressão, eu quero que vocês provem a sinceridade do amor. Porque se você ama, você vai o quê? Contribuir. Se você não ama, você não contribui. Não vem com conversa fiada dizendo, não, que eu amo Jesus, ama nada. Que eu amo a causa de Jesus, ama nada. Não tem prova de sinceridade de amor. Quem deu prova de sinceridade de amor foram os irmãos da Macedônia, que eram pobres e não fizeram disso motivo para desculpar-se. Terceiro, os coríntios conheciam o quê? A graça. Verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Olha para mim, por favor. O exemplo dos irmãos da Macedônia não é suficiente para convencer vocês? O exemplo dos irmãos pobres da Macedônia não é suficiente para que vocês coloquem a mão no bolso e contribuam? Então olhem para o exemplo de Jesus. Paulo está dizendo, vocês lembram da graça dele? Ele era muito rico, mas muito rico. Mas ele abriu mão da sua riqueza. Ele se fez pobre para que pela sua pobreza todos nós fôssemos enriquecidos. Cristo deu tudo e você não dá nada. Cristo deu o céu para você e você não é capaz de dar dinheiro. Irmãos, dinheiro é a menor parte. Dar dinheiro é muito fácil. Dar dinheiro é mais fácil do que dar a própria vida. E Cristo deu a sua vida. E Ele fez isso por sua graça. Paulo disse, vocês conhecem a graça. Conhecem, mas não a vivem. Conhecem, mas não a experimentam. Conhecem, mas não a colocam em prática. O que adianta conhecer? Aliás, o que você conhece é aquilo que vai julgar você no último
dia. Quarto lugar. Os coríntios tinham o quê? Boa intenção. E dizem que de boa intenção o quê? Como é que é o ditado? De boa intenção o inferno está cheio. Pastor, um dia eu vou contribuir. Boa intenção. Um dia. Quando eu ganhar na loteria, eu vou contribuir. Se eu jogar na Mega Sena e eu ganhar, pastor, pode ficar tranquilo, eu vou construir um novo templo. Aliás, vou abrir aqui um parênteses. Já me sugeriram aqui fazer leilão. Aliás, teve um pastor esses dias que fez um leilão na internet, vocês viram? Esse meu relógio aqui, vale 30 mil. Quem quer dar 40 mil? 40 mil. Quem quer dar 50? Aqui nós não fazemos leilão. Aqui nós não fazemos rifa. Aliás, eu fico até envergonhado quando a gente precisa fazer venda de alguma coisa para fazer o povo contribuir para missões. Vamos fazer cachorro-quente para missões. A iniciativa de quem faz é legítima. Mas tem muita gente que diz assim, eu vou contribuir para missões, mas me dá um cachorro-quente primeiro. A verdade, irmãos, é que a gente não tinha que vender nada. Nem almoço, nem cachorro-quente, nem coisa nenhuma. Você deveria simplesmente chegar e dizer, eu vou entregar uma grande oferta para missões. Ano passado eu fiz um desafio pessoal. Falei, eu vou entregar a maior oferta missionária de todos os tempos da minha vida. E Deus me abençoou. Esse ano, de novo, Deus colocou no meu coração, faça a sua maior oferta de todos os tempos. E eu não vou precisar ganhar cachorro-quente, não vou precisar ganhar almoço, não vou precisar ganhar coisa nenhuma em troca. É dar e simplesmente dar. Isso é avivamento. Quando você vier aqui entregar uma oferta sem precisar que ninguém lhe dê nada em troca, isso será avivamento nessa igreja. Eu sonho com o dia em que a gente não vai precisar vender mais nada aqui para que o povo contribua de forma indireta. Nós temos que contribuir e simplesmente contribuir porque nós conhecemos a graça. Cristo veio do céu e derramou seu sangue, perdoou os nossos pecados, estamos limpos para toda a eternidade. Quanto que você pode pagar por isso? Você precisa de cachorro quente? Você precisa de um almoço? Você não precisa de nada disso. Você só precisa conhecer a graça. Quinto. Só voltando ao ponto. Verso 10. E nisso dou minha opinião. Pois a vós outros que desde o ano passado principiaste, não só a prática, mas também o querer, convém isto. E aí verso 11 ele diz assim, completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Sabe quanto tempo já fazia que eles estavam na intenção de contribuir? 1 ano. Ano passado eles disseram, nós vamos contribuir. E até fizeram umas pequenas ofertas no início. Mas já tinha se passado 1 ano e ficou na boa intenção. Você vai ficar só na intenção? Por último, e eu já vou terminar, e é verdadeiro o que eu estou falando, é de verdade que eu vou terminar. Graças a Deus, que eu estou sendo moído por esse negócio. Esse negócio de graça, eu gosto de ouvir sobre graça, mas graça de contribuição, essa graça eu não gosto não. Quinto, os coríntios causavam o quê? Sobrecarga, versos 13 e 14. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade. O que Paulo está dizendo aqui é que não era justo que gente muito pobre desse tudo e gente abastada
não desse nada. Que uns se sacrificassem ao extremo e outros não fizessem nada. Isso é igualdade? É justo? Nós temos uma carga para carregar. 4 pessoas carregam. 100 pessoas ficam olhando. Isso é justo? É justo? Por favor, me respondam. Isso é justo? Não, não é justo. O justo seria que todos nós dividíssemos a carga. Que todos nós pegássemos a parte que nos cabe e falei, eu vou fazer a minha parte. E o outro faz a sua parte. E aí a obra vai fluir com igualdade. Não pode haver sobrecarga. Mas os coríntios estavam sobrecarregando os irmãos da Macedônia. Estavam deixando a carga para os mais pobres carregarem e os mais abastados, de braços cruzados, só assistindo. Isso não é justo. Vou terminar. Eu li a história de João, um moço que trabalhava em uma fazenda muito rica, muito bonita. E o dono daquela fazenda, todos os dias, saía de casa no final da tarde, ficava olhando para aquela fazenda e dizia, mas como é bonita essa terra, como é vasto o meu pedaço de terra. E um dia o fazendeiro, saindo de casa para contemplar as suas terras, deparou-se com João, que está cantando, que está exultando a Deus, que está orando, agradecendo a Deus por tudo que Deus faz. E o fazendeiro pergunta para o João, mas João, por que você está tão feliz, João? Doutor, disse ele, Deus me deu tudo. Deus enviou Jesus para a minha salvação. O meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Patrão, os meus pecados foram perdoados. Eu tenho motivos para estar feliz. Ao que o dono da fazenda disse, mas você é uma pessoa tão pobre. Você é meu empregado. Se eu estivesse na sua situação, eu não estaria cantando, eu estaria reclamando. Mas ele disse, João respondeu, mas patrão, é porque o senhor não conhece o meu Jesus. Ah, patrão, se o senhor me permite, esta noite eu tive um sonho, patrão. E nesse sonho eu fui transportado para as mansões celestiais. E o anjo que eu encontrei lá no céu me respondeu assim, avisa lá na fazenda, que o homem mais rico desta região vai morrer esta noite. Patrão, como o senhor é a pessoa mais rica dessa região, eu acho que o senhor deveria se preparar. O patrão ficou pálido, voltou para casa preocupado. Qualquer barulho que ele escutava, ele falava assim, eu pensava, será que eu vou morrer mesmo? No final da tarde o coração estava palpitando, mandou chamar o médico. O médico veio, examinou o patrão e disse assim, que morrer que nada, o senhor tem uma saúde de ferro, o senhor vai viver muitos anos. Não demorou muito tempo, estão todos jantando e chega a notícia de que João, o empregado, sofrera um infarto do miocárdio e havia morrido naquele dia. A pessoa mais rica daquela região não era o dono da fazenda, era o empregado do dono da fazenda, porque ele conhecia a graça de Jesus Cristo. Quem é você aqui? A pessoa mais rica ou a pessoa mais pobre? Você conhece a graça? Já desfrutou dela? Tem experimentado dela? Que Deus nos dê a graça. E é graça receber graça. Por isso que Paulo, quando escreve sobre a graça, ele disse, vocês recebam a graça sobre graça. E nós vamos dessa graça para compreendê-la de uma forma plena e vivê-la em nossa vida. A igreja em pé, por favor. Curve a sua fronte onde você está. E antes que eu ore, eu quero que você ore. E eu peço que você seja muito honesto na oração que você vai fazer agora. Porque você vai fazê-la a Deus. Diga para Deus quem você é.
Diga para Deus o que você tem feito. Diga para Deus o que você tem feito com os bens, com os recursos que Ele tem dado para você. Diga para Ele se você é uma pessoa honesta, íntegra, generosa, ou se você é uma pessoa avarenta que precisa do perdão dEle. Ore a Deus, mas ore de verdade. Fale com Deus de verdade. Fale com Deus com honestidade nessa hora. E se você precisar pedir perdão, peça. Mas peça perdão e mude de atitude diante dEle. Ó Deus, eu te dou graças. Te dou graças porque eu sou apenas um servo. Nem sempre prego coisas agradáveis. Nem sempre prego o que as pessoas querem ouvir ou gostam de ouvir. Mas como servo teu, o Senhor me deu uma tarefa essa semana de entregar essa palavra. E eu a entreguei, tal como o Senhor me havia confiado. Deixo nas tuas mãos o resultado e tributo ao Senhor toda a glória. Peço, Deus, pela vida dos meus irmãos, sobretudo aqueles que ainda não experimentaram essa graça. E peço que o Senhor complete na vida deles aquilo que está faltando. Talvez, como os irmãos de Corinto, eles já tenham fé, ortodoxia, conhecimento doutrinário. Talvez, como os irmãos de Corinto, eles saibam pregar, ensinar, cantar, fazer um monte de coisas na igreja. Mas ainda não estão completos porque ainda não aprenderam o princípio que rege teu reino, que é o princípio da graça. De que quem foi alcançado sem merecimento deveria dar o máximo de si. Não para compensar, porque nós não podemos compensar o que o Senhor fez, mas para expressar a gratidão por aquilo que o Senhor fez. Perdoa, Senhor, a nossa avareza. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes o nosso Deus é o nosso próprio eu, porque vivemos para satisfazê-lo. Pensamos primeiro em nós do que pensarmos no teu reino. E isso está errado. Isso é uma vergonha para nós. Ajuda-nos a colocarmos tudo o que temos, tudo o que somos, para expressar aquilo que de fato deveríamos expressar, a prova do nosso amor por Ti. Ajuda-nos a impulsionar o reino de Deus aqui na terra. Ajuda-nos a fazer a obra missionária com os nossos bens. É a oração que eu faço, humildemente em nome de Jesus. Amém e amém.